nosso Deus, criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Aleluia. Todos encontraram? Amém. Passagem de Abacuque 3, né? Versículo 17 e 18. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimentos. As ovelhas amalhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Versículo 18. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Repetindo o 18. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Maravilhoso Deus, Pai amado, Pai querido, aleluia, desça a tua graça, ó Deus, a graça da igreja, como sempre tenho falado em todas as vezes, que aqui nos reunimos para te adorar e te exaltar em tua casa, que o Senhor primeiro dos dias que é casa de oração. Que possamos, ó Deus, aprender mais e mais com o Senhor, com a tua palavra, Senhor. Aleluia. É verdade, ó Deus. Para nós, para meditar no que o Senhor tem falado aos teus filhos aqui na terra, Senhor. Aleluia. Como tem sido todas as vezes, como se falará hoje e falará amanhã e depois, e sempre, até a sua volta. Aleluia. A igreja, um povo lavado, remido com o sangue de Cristo. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade que nos dá. Aleluia. Maravilhoso, Deus. Sarando, curando, restaurando, materialmente e espiritualmente. Aleluia. Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, amém. E amém, Jesus. Vamos para sentar. Essa passagem de Abacuque, ela é bem pregada. Aleluia, maravilhoso Deus. Uma passagem de 3 capítulos e começa com ele declarando a Deus o sofrimento que estava no capítulo 1. No capítulo 2, né, ele recebe uma resposta, né, de Deus. No capítulo 2 e no 3 é uma passagem de agradecimento. Maravilhoso Deus. Um povo na época com muita idolatria, um povo que estava se desviando totalmente da verdade. E Abacuque, como sendo um homem de Deus, e como tantos homens e mulheres hoje, sofreu com isso. E orou a Deus. Vemos aqui que, porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. É verdade. As ovelhas trabalhadas não sejam arrebatadas, né? Sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Vejam que ele fala de algo que aconteceu, está acontecendo e futuramente poderia acontecer. Veja que a circunstância do passado e do presente não estava atingindo ele nessa oração. É comum nós vivemos, nos dizem hoje, às vezes nos martirizando com o passado, porque não sendo atingidos pelo presente. Nós esquecemos que muitas vezes no futuro o inimigo continuará se levantando. Não temos que esquecer disso, mas nos lembrar que tem um Deus que está nos protegendo. É verdade, meu Deus. Passado, presente, futuro. A questão é que no nosso futuro quem conhece é só Deus, né? Nosso passado e presente, Deus conhece. Sabe. O inimigo também sabe. Mas o nosso futuro,
Nosso futuro somente Deus sabe. É verdade, é maravilhoso Deus. Foi que Abacuque diz: porquanto ainda que a figueira não floresça, ainda, veja que ele, a fé dele parecia estar abalada, mas só parecia. Veja o 18 diz assim, ó: todavia, que significa mas, porém, contudo. 3 coisinhas: mas, porém, contudo. Simplesmente a palavra todavia, perdão, dicionário. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Todavia você pode se alegrar, mesmo que o presente, o momento, não seja bom. Como esse homem me deu e dá a entender para nós que Deus está nos alertando, nos dias de hoje temos dessa forma. Não vivendo pelas circunstâncias que às vezes assolam. Quem disse que é fácil? Quem disse que é um mar de rosas seguir a Cristo? Não. De forma nenhuma. O pregador disse a você que você vem para Cristo e será sempre mar de rosa, ele está simplesmente mentindo. É verdade, ó Deus. O próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições. Jesus dizendo isso. Mas teve bom ânimo, eu venci. Aleluia! De Jesus, prefiro ficar com as palavras de Jesus. Prefiro isso, por quê? Hoje, muitos pregadores têm sim pregado palavras motivacionais, dando aquela esperança, e infelizmente, para mim, não é uma esperança bem firmada, porque quando a pessoa vem com esse intuito, ela se depara com grandes provas e perseguições. O inimigo se levanta, mas se levanta para cair, só que ela não percebe isso. Ela fica pensando: mas o que o pregador falou? Eu vim para Cristo e agora? Ele se esquece que aquele evangelho pregado, o evangelho fácil de se viver, para aquele momento, para ele não vai servir. O inimigo não tem temor nenhum de cara feia. O inimigo não tem temor nenhum de nada, mas tem temor da unção que você tem em Cristo Jesus. Aleluia! A tua fé, o teu olhar para frente. Perceba que foi falado aqui de várias coisas, mas foi falado dos homens, né? Foi falado, por exemplo, de José, como o pastor comentou, caído, vendido, levantando uma calúnia sobre a vida dele, a mulher de Potifar, os olhos sobre ele, porque Potifar, quando ele estava na prisão, preso, como escravo ainda, antes de ainda ser acusado do falsamento, Potifar viu uma diferença nele. Diz: ó, você vai cuidar da minha casa. Você vai ser o meu mordomo-chefe, por assim dizer. Só seria vedado a sua esposa, logicamente. Então vemos ali que ele foi caluniado também. Foi para a prisão. A diferença estava numa certa coisinha. Deus era com ele. Deus estava com ele. Deus está conosco. Deus é conosco. Essa diferença que nós não percebemos, porque Deus é conosco. Veja que, se for ver com as pessoas sagradas, homens e mulheres, você não vai ver que eles tiveram uma vida fácil. Jeremias, é verdade, Daniel, na dos leões, seus 3 amigos, aleluia, Isaac, Abednego, Moisés, maravilhoso Deus, sofreu isso. Homens e mulheres que vieram para Cristo, vieram adorar a Deus, vieram fazer a obra, se levantaram a bandeira, por assim dizer, esses embaixadores de Cristo, não tiveram uma vida fácil. Se for ver a história das mortes dos apóstolos, foram mortes terríveis. Mortes terríveis. E o Evangelho? Com exceção de João. João se fez louco. Foi toda a história. E
fazendo louco, foi jogado na ilha de Patmos. Na Apocalipse fala sobre isso. Então, o que é? Mesmo que você esteja vivendo hoje, mesmo que a figueira não floresça, como o homem disse ali, o servo de Deus, Abacuque, mesmo que a videira minta, você não tem que viver pelas circunstâncias, você tem que viver em Cristo. Porque se for viver pelas circunstâncias, vai haver um momento que você vai ser aquele crente fervoroso, que vai dar uma circunstância boa. Uma saúde, um bom emprego, família ok, tudo mil maravilhas, aí você crê. E quando as circunstâncias mudam, como é que fica? Aí você não é mais crente? Aí que está a diferença. Todavia me alegrarei. Todavia. Então, aquele por circunstâncias, as chances dele amanhã ou depois não são muito grandes. Porque ele vive pelas circunstâncias da vida. Aleluia! Ele vive em Cristo, por Cristo e com Cristo. Aí está a diferença. Né? Então a passagem dos irmãos lá, porque eu sempre dou uma passeadinha no Novo Testamento também, da Antiga, que se chama escatologia. Né? A teologia é escatologia porque ela vai para a Bíblia toda. Para provar que a Bíblia toda é verdadeira. A Bíblia toda é a palavra de Deus. Ela não se contradiz. Tem pessoas que se contradizem, mas não se contradiz. Foi falado aqui sobre um homem chamado Paulo também. Em sua conversão, lá em Atos 9, ele ainda suspirando, raiva, ira contra o povo de Deus, ele pede cartas e vai a Damasco. E no caminho se encontra, teve um encontro com Jesus. Fica cego, se converte. Paulo. Aí vamos dizer, mas Paulo, instruído por Gamaliel, doutor da lei, vida boa, fácil. Mas quando ele vem para Cristo, como fica a vida dele? Você vai estar de Paulo, né? Em prisões, açoitado, perseguido. Isso depois ele vira Cristo. Imaginaram uma coisa dessa? É verdade. Imaginaram o homem deixado em uma certa posição, dupla cidadania, como ele tinha, né? Ele era romano também, por causa dos seus pais. Por isso que ele tinha essa liberdade de escrever as prisões. Eles não vedavam por esse motivo. Eles tinham um certo temor, entre aspas. Um certo temor. Por Paulo ter cidadania romana. Agora aqui em Filipenses 4, 12 diz assim, ó. Paulo diz, né? Sei estar abatido e sei também e em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Versículo 13. Porque posso todas as coisas naquele em Deus. Que maravilhoso Deus! Aleluia! Eu posso. Você pode todas as coisas. É verdade, meu Deus. Deus! Você pode orar, você pode exaltar, você pode pregar o Evangelho, você pode até chorar, se você se alegrar, você pode, naquele que te fortalece. Você pode. Aleluia! Por exemplo, alguns acham que a palavra pode é tudo, não. Você pode tudo que Deus ampara, lógico, né? Alguns, infelizmente, usam a palavra pode para tudo, não. Você pode sim ter liberdade, ser liberto do pecado. Você tem liberdade para fazer o que quiser. Mas desde que Deus ampare, né, a tua liberdade. Então você é liberto do pecado, mas é servo de Deus vivo. Essa é a verdade. Então, tudo podemos no Senhor que nos fortalece tudo. Então, falar sobre a ira, algo terrível no meio do cristianismo, né? Infelizmente há no meio do cristianismo também, muito. A Bíblia diz: irei-vos e não pequeis, Deus diz. Não ponha a sua ira.
aí, maus. Aleluia. Essa advertência serve para o que serve e não serve a Deus. O que não serve, consequências terríveis. E o que serve também há algumas consequências. Ministérios são destruídos por causa da ira. Ministérios, famílias destruídas por causa da ira. A ira é algo terrível no meio da família, né, na sociedade, porque ela destrói. Então, Paulo, quando dá essa advertência aqui, sem estar abatido, sem também ter abundância. Veja que Paulo sabia, em todos os momentos, em todas as situações, de como agir. Como João falou, Eclesiastes 3, né, há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo determinado, diz a igreja. Cada tempo nessa vida, nós temos que saber tratar. Deus tem os diabos tratado da melhor maneira possível. Mas tem que partir de nós o reconhecimento que somos dependentes dele. A partir do momento que você reconhece que você é tão falho, aleluia, todos os dias dobrar os joelhos e te perdoas, fortifica-se, me ajuda nessa área, me ajuda naquela área, em outra área, reconhecendo que somos falhos e que precisamos do auxílio dele. Precisamos todos os dias. A pessoa reconhece as suas falhas. Eu tenho as falhas, que são muitas, mas eu reconheço minhas falhas. Se eu não reconhecer minhas falhas, quem vai reconhecer? Meu cônjuge? Meus filhos? Embora as melhores pessoas para falar de nós são nossos familiares. É verdade. Conosco, né? Cônjuge e filhos. São as melhores pessoas. E às vezes podem falar bem ou alguma interrogação. Por quê? Porque somos falhos. Essa é a verdade. Somos falhos. Para concluir, a passagem em 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Veja que Paulo fala de algo do verbo passado. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei. Desde o passado dele não foi bom. Ele não diz aqui, combati o bom combate, combati. Acabei a carreira, guardei a fé. Ele já quer que represente naquele momento ali. Ele já vendo que estava próximo da sua morte. O Augusto João disse que ele foi decapitado. Alguns estudiosos da Bíblia não dizem isso, mas estudiosos por fora dizem isso. Mas a diferença está em que morreu salvo. Aleluia. Desde agora, a coroa da justiça lhe está guardada. Desde agora, a coroa da justiça. Que hora frente já. A coroa da justiça, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Palavra, né? Veja que Paulo colocou Jesus nele. Veja que Paulo diz, desde agora, isso aqui vai para frente. Mesmo que ele não morresse, ele estava próximo. E ainda diz a todos, veja que ele foi um grande evangelista, pregador, missionário. Não dizer qualquer coisa dele, mas um homem que pregou o evangelho. Havia exceções? Havia. Ele, Pedro, não se acertava. Ele, Pedro, tinha que se separar. Porque ele, Pedro, pregava o mesmo Deus, a mesma palavra. Mas ele pregava para os gentios, Paulo, e Pedro para os judeus. E Deus queria que todos se salvassem. Então ele levantou um homem que pregava para uma classe e um homem que pregava para outra classe. Ele levanta alguém para pregar para uma classe, você para uma classe, para outra classe. Aleluia! Vai ter pessoas com um certo gênero, vai ter pessoas que gostam da palavra mais pesada, vai ter pessoas que gostam da palavra mais mansa, vai ter pessoas de várias classes, de várias. Aleluia! Então por isso
muitos ministérios que têm pregado o Evangelho. Há muitos. Mas estão pregando o mesmo Evangelho. Paulo e Pedro, tranquilo, porque as mensagens paulinas, as mensagens de Pedro, será que o Deus que é falado ali, entendeu? É o mesmo Deus. É o mesmo. É verdade. Então, que Deus possa já me instruiu, me ensinou e com certeza, irmãos, puder entender que você não deve jamais elargir por circunstâncias do momento. Passou, presente, mas o futuro pertence a Deus. Amém. Essa é a verdade. Aleluia. Está ruim? Não está fácil? Fé, perseverança. A fé é o fim fundamental das coisas que não se veem nos desenhamentos. Como falei aqui no início, homens e mulheres que serviram a Deus, perseguidos, né? Um alto preço com a sua vida. Aleluia. Né? Você perde a paz, palavras, perseguições, no trabalho, em casa, onde você mora, perseguições, afrontas. Né? Mas você tem passado firme por essas lutas, provas que vem. Sabendo disso, você poderá dizer: combati o bom combate. Acabei a carreira. Aleluia. Eu conversei com um amigo meu esses dias, que morreu, um outro amigo meu, infarto de uma morreu. Isso tem muitos que batem no peito, né? Acham que vão virar para eles também, mas virar um dia. E daí? Como é que fica? Alguns, no trabalho pelo menos, se acham os tais, uma posição melhor, né? Que mandam, entre aspas, né? Que são mandados também. Mas não sabem que todos, sem exceções, um dia terão. É verdade. Sem exceções, todos, um dia, amanhã, depois, daqui 50, 100 anos, e daí? A diferença está que essa pessoa é uma desviada, né? Essa coisa. Aí ele ficou pensando, eu falei: e daí? Deixei ele no barco pensando. Né? A pessoa, quando é desviada, fala desviada, que deixou o evangelho, é complicado porque ela acha desculpas para continuar no ato. Essa pessoa teve já um casamento, infelizmente, que não deu certo, destruído. Hoje tem um casamento restaurado. Eu sempre digo para ele que Deus tem os porquês dele. E esse dia eu falei para ele: ó, o teu testemunho pode fazer que muitas pessoas tenham cabeça sem possível em frente. O testemunho dele é bem, se um dia ele contasse o testemunho dele, você deveria ter um testemunho. Um testemunho pesado porque ele construiu uma vida, né, com a cônjuge, a esposa dele, e ela simplesmente jogou tudo assim. Essa é a verdade. E ele, na época, quis retornar, correto, mas no decorrer das coisas, ele descobriu que Deus tinha livrado de coisas piores na frente. Eu falei: viu, o teu testemunho, você deu a volta por cima, hoje tem uma vida restaurada. Só que ele é bem, vamos dizer assim, temente a Deus, mas infelizmente falou. Ele teme a Deus do jeito dele, mas falou. Simplesmente não frequenta nenhum ministério mais, mas o testemunho dele é forte. Eu sempre digo para ele: você sabe o caminho. Eu sei, irmãos. Você sabe chamar. Eu sei, irmãos. Então, essa palavra que Deus escolheu para nós, sirva como servidor para mim. Para você nunca viver por circunstância. Viver em Cristo, com Cristo, caminhando com Cristo, vendo pela
que homens e mulheres andarem e caminharem com Cristo, com Deus. Se for, já se for, ficou solegado, mas não tiveram uma boa vida, por assim dizer. Tiveram muitas perseguições. Então, eu diria hoje, se você estiver passando, quem sabe, ou conhece alguém que está passando por algo parecido, puder instruir, ou quem sabe até dizer para ele, ó, se você encontrar na Bíblia alguém que veio para Deus, para Cristo, e não teve perseguições, você mostra. Porque todos, sem exceções, ali tiveram perseguições. Houve muitas vitórias. Amém? A exemplo de José, governador do Egito. Nem existia essa função na época. Foi criada por causa dele. Há exceções de, no final, vitórias. A maioria foram de não. Foram mortos, mas salvos. Nessa irmão. Salvos. Amém? Posso orar? Pode. Como quiser for em pé. E aquilo que você tem pedido, buscado, que é impossível, é possível. Aleluia! Você pode todas as coisas que ele fortalece. Você pode. Maravilhoso Deus! Esse poder que é nos dado através do Espírito Santo, que Jesus diz aos seus discípulos, sejam revestidos de poder. Revestido de poder. Aleluia! Você tem esse poder. Você pode. Todas as coisas aqui. Aleluia, maravilhoso Senhor, nosso Deus, Deus, querido Deus, mais uma vez, querido Pai amado, a tua presença, Deus, nós elevamos nossa voz de oração, e a santa e gloriosa palavra, primeiro ponto do nosso coração. Todos os momentos da nossa vida, Deus, nós possamos estar na tua presença, nós estar alegre no teu espírito, na tua presença, na hora da fartura, para cada pessoa na que se encontra, hora da miséria. também os familiares que Senhor Deus, na hora da possam ser alcançados por essa oração intercessória, por livramentos, curas, Senhor Jesus, também a nossa é maravilhoso Deus. nos abençoa, protege, livra-se do laço do inimigo, nos restaurando a cabeça contra os pés, espiritualmente e materialmente. Aleluia! Aleluia, maravilhoso Deus! Todos os dias, e te adorar e te exaltar, somente o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade que nos preparou de estarmos na tua casa. Aleluia, maravilhoso Deus! Deus, amém. Amém, Jesus.